Todo mundo que vai fazer o Enem tem uma enorme preocupação com o resultado. E como é que a gente consegue sair bem no Enem? Basicamente, você vai ter a redação e a matemática como pontos de destaque para você conseguir uma boa vaga numa faculdade pública, numa federal, numa estadual. Dentro da matemática, existem 45 questões. Dessas 45, 30 delas fáceis, são 10 médias e 5 difíceis. Todo mundo foca na matéria mais complexa. Ah, eu não sei fazer logaritmo. Ah, eu não lido bem com geometria espacial. Você não tem que se preocupar com isso. O que vai te dar ponto no Enem, o que vai te dar uma nota, são essas, são as fáceis. No esquema de pontuação do Enem, a questão fácil vale muito mais pontos do que a difícil. Quando você acerta uma difícil, eles acreditam que você chutou se você não tiver acertado uma fácil. Então, o primeiro foco no estudo para matemática mora aqui. Fundamental 1, no máximo, Fundamental 2. Então, a gente vai trabalhar com a possibilidade de não precisar acertar as impossíveis, as mais difíceis, as que te tomam mais tempo, né? Aquelas que te deixam mais nervoso para poder fazer bem o restante da prova. Porque acertando essa margem, você já garante uma boa pontuação. E aqui você trabalha com mais facilidade, com mais calma, sabendo que você conseguiu a pontuação necessária para uma excelente faculdade federal, uma excelente faculdade estadual. E quais são, dentre essas matérias, qual é aquela que sempre está em 3, 4, 5, 6 questões? A porcentagem é uma delas. Então a gente vai trabalhar e entender não só como se faz porcentagem, porque fazer porcentagem todo mundo aprendeu no colégio, seja qual colégio for. Agora, qual é a forma mais rápida, mais segura, mais simples? Qual é a maneira de você fazer aquilo gastando menos tempo e juntando esse tempo extra que você vai adquirindo, resolvendo questões de forma mais rápida para outras questões que exigem mais tempo, uma leitura mais dedicada, um pouquinho mais de paciência para resolução. Então a gente vai começar a trabalhar a porcentagem já nesse primeiro vídeo. Quando a gente fala em porcentagem, a primeira coisa que vem a dúvida, ou onde mora essa dúvida, né, são as questões teóricas. Então existem muitas questões no Enem que ele diz um certo valor foi aumentado em tantos por cento no primeiro mês, no mês seguinte diminuiu tantos por cento, e vocês têm a mania de botar X para absolutamente todo valor que vocês não conhecem. Tá certo, eles aprenderam isso na escola. Acontece que a matemática, ela funciona na teoria e na prática. Ela funciona com a incógnita e com o número. Se a questão não me dá o valor, eu escolho o valor que eu quiser. E se eu estou trabalhando com porcentagem, é óbvio que eu vou escolher 100, porque o resultado da minha conta vai ser o resultado da questão. Eu não vou precisar fazer uma regra de 3, eu não vou precisar resolver uma equação para chegar nisso. Então, esse próprio exemplo que eu dei a vocês, né? Então, a gente tem um valor de 100, não dado pela questão, escolhido por mim, por você. E eu tenho um aumento de 20%. Como é que eu faço 20% de 100 sem precisar fazer? Como é que foi na escola, né? 20%, não é isso? De 100. Aí você corta aqui, você corta ali. Não tem nada disso, tem a menor necessidade de ser feito, tá? Até porque seria muito fácil essa conta, vocês fazem de cabeça, acredito eu. Só que, se eu quero saber 10%, basta caminhar uma casa, com 10%, são 10 reais, obviamente, 20%. São 20 reais, depois eu vou explicar mais com calma, com números quebrados, sem o zero. Então, se eu tive um aumento de 20%, ao invés de 100, né? Deixa eu pegar o meu apagador. Ao invés de 100, eu tenho 120 reais. E no mês seguinte houve um abatimento de 10% agora. Bom, mas aí já não são mais 10% de 100, são de 120. Como é que eu falei de 10%, né? Caminho uma casa, então são 12 reais. Então, se eu tive um abatimento de 10% no mês seguinte e 10% de 120 são 12, você tira o 12, certo? E aqui vai te sobrar 108. Então, se originalmente eu era 100 e o total é 108, de quanto foi o aumento? 8%. Eu tenho a resposta no próprio valor. Eu não vou precisar usar o X. Então, o primeiro truque serve para as questões de porcentagem teóricas. Se eu não te dou o valor, você escolhe. E se você escolhe, escolha 100, escolha 1000. Números de cálculo mais fácil. Mostra o seu apagador pra galera. Primeiro vídeo. Tem que levar em consideração que é, né? Então, por exemplo, se eu quero ganhar tempo, a gente está falando de ganhar tempo, né? Existe uma média de tempo para cada questão dentro do Enem. Existe esse cálculo, algo perto de 4 minutos e meio a 5 minutos por questão. Então, vamos pegar um número não tão redondo, né? Vamos pensar numa questão de porcentagem em que o número não seja cravado e também ele não me dê a oportunidade de escolher o número. Então, vamos pensar no número 1478. Toda vez que eu vou trabalhar com porcentagem, só de olhar o número e caminhar com a vírgula, eu já tenho a possibilidade de saber quanto é 10% e quanto é 1% desse valor, simplesmente ao caminhar uma ou duas casas para o lado esquerdo. Então, se eu caminho uma casa para o lado esquerdo, eu tenho o valor direto de 10%, né? R$ 147,80, né? Vamos botar aqui mais um zero, que para vocês é melhor. A gente vai falar em décimo, complica um pouquinho. E se eu quiser saber 1%, eu caminho mais uma.
14,78. Ah, Rodrigo, mas a questão falava em 6%. Porque se fosse 5, eu dividi isso aqui por 2. Sim, se fosse 5, basta dividir o valor de 10% por 2. Mas é 6. Bom, então você divide esse valor de 10% por 2 e soma com esse, né? Que até onde eu sei, 5% mais 1% dão 6%. Então, você começa a transformar em adições mais simples contas que seriam mais complicadas, de multiplicação, de divisão, para ganhar tempo. Não significa que as outras formas estejam erradas, não é isso. A gente está falando de conseguir fazer as questões do Enem de forma mais tranquila, mais leve e mais rápida para conseguir acumular tempo para as outras questões. Questões essas que a gente só vai falar mais à frente, dessas questões mais avançadas, nos demais vídeos que vão estar na minha playlist. Então se inscreve no canal, me acompanha, porque já, além de todo esse aparamento das questões de Fundamental 1 e Fundamental 2, vão ter também as questões mais complicadas. Então, se liga, eu falei de playlist. Ah, moleque, vocês não esperavam por essa. Mas como é que eu vou aplicar tudo isso? Você está dando exemplos de números que você está colocando, né, Rodrigo? Exatamente. Então eu vou trazer para vocês uma questão do Enem. E a gente vai usar um desses dois métodos para resolver essa questão, para vocês entenderem o quão mais fácil fica essa resolução. Cortou, agora eu vou pegar a questão. Bom, olha só, como a gente sabe, as questões do Enem são praticamente redações, né? Você tem que escrever uma, eles escrevem um monte. Então vai estar na tela aí para vocês darem uma olhada, eu fiz só um resuminho. Se quiser dar uma olhada com calma, pausa o vídeo, lê a questão e vem para a explicação, certo? Enem de 2014, questão da ponte, né? É uma ponte com 3 sustentações, em que a central carrega 60%, segunda questão, e as outras duas dividem de forma igual o restante do peso. E ele pergunta quanto do peso máximo será dividido aqui em cada pilar de sustentação, onde o máximo da ponte é de 12 toneladas, né? Vamos lá, nesse caso, ele dá o valor e dá as porcentagens, então a gente vai trabalhar com aquela caminhar da vírgula, né? Então, se eu tenho o número 12, a gente sabe que 10% é 1,2. Então calma aí, Rodrigo. Então a gente vai fazer o 60% primeiro? Não. Eu tenho 20 aqui. Para que eu vou trabalhar com o maior primeiro? Gente, se 10% é 1,2, 20% é o dobro, 2,4, correto? Logo, 2,4 toneladas em cada ponta. Agora a gente vai calcular quanto é 60%. Ganhar tempo no Enem. E isso é uma coisa que é fundamental. Quanto melhor vocês estiverem em matemática, menos trabalho vocês têm. Para que eu vou calcular 60%? Eu poderia fazer 1,2 vezes 6? Posso. Ah, Rodrigo, mas multiplicação não é meu forte. É fácil, mas não é meu forte. Você não tem as duas pontas? Soma e tira do 12. Prefere subtração? Você pode fazer isso também. Bom, como eu não tenho problema com multiplicação, senão eu não estava aqui explicando para vocês, evidentemente. 1,2 vezes 6, né? Você vai ter aqui um total de 7,2 toneladas centrais, totalizando 12 toneladas. Chegamos no resultado. A gente vai ter aí, vocês estão vendo no vídeo, se pausaram para ler a questão, de que a gente tem isso na opção C. Ou seja, uma questão que você levaria, ou você não levaria, mas vamos pensar assim, uma questão em que você pode levar 5 minutos, você em menos de 1 minuto acerta uma questão que vale muito ponto, porque a porcentagem é fundamental, é básica, o Enem considera muito. Você gastou 1, sobraram 4 minutos para a gente pensar lá na frente, para a gente fazer uma questão mais complexa. Então é isso, rapaziada. Aprendendo a trabalhar com porcentagem, vamos ganhar tempo. Na próxima aula, a gente vai falar de outra matéria muito importante, que é a geometria plana, e o que de mais importante tem nessa história, o que você precisa saber, o que você não precisa saber. Clica nessa porra se você quiser passar no Enem e até a próxima. Tamo junto.